Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV, começando o seu diário nesta terça-feira, 18 de junho. Vamos ver os destaques desta edição. Na Câmara, os vereadores aprovam 3 projetos de lei, mas LDO do ano que vem sai da pauta. Jardim Botânico de Bauru tem certificado internacional em conservação de plantas. E hoje é o dia da imigração japonesa no Brasil. Vamos conhecer a história de um tradicional centro de cultura de Bauru, o Clube Nippo Brasileiro. Isso e muito mais você confere aqui no Diário do Brasil, que volta em instantes. Na tarde de ontem, segunda-feira, a Câmara Municipal de Bauru realizou sua 20ª sessão ordinária do ano. Mais informações com o jornalista José Eduardo Mantini. Os vereadores aprovaram, em segunda discussão, 3 projetos de leis de autorias dos parlamentares. Uma das propostas, de autoria do vereador Pastor Bira, dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas de Bauru. Também foi aprovado por 12-3 o projeto que proíbe a comercialização, a instalação e o uso de escapamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido em Bauru. Essa proposta é dos vereadores Coronel Meira, José Roberto Segala e Luiz Eduardo Borgo. Ainda em segunda discussão, foi aprovado o projeto, de autoria do vereador Marcelo Afonso, que dispõe sobre a criação de estacionamento para bicicletas em locais abertos à frequência de público em Bauru. Na tribuna da Câmara, o vereador Pastor Bira anunciou que já recebeu o relatório que havia solicitado à Polícia Civil sobre as condições em que se encontram as obras da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. Ele diz que não ficou nem um pouco surpreso com as 62 páginas do documento e que continuará fiscalizando junto aos órgãos competentes. Ele acaba constatando aquilo que nós já tínhamos visto. A obra está abandonada, ela está sendo motivo de muitas críticas, os equipamentos estão deteriorando, há um criadouro de insetos e de animais peçonhentos no local. Isso denota o total abandono. Então, na vistoria realizada pela perita, a doutora Ida Silde, ficou comprovado que não há motivo, não há razão pela qual a obra tivesse que ser interrompida. Tecnicamente, estruturalmente, não existe nada. O laudo é bastante explicativo nesse sentido, é mais uma vistoria, é o relato daquilo que ela pôde constatar no local e não aprofunda, é bem verdade, na questão técnica das obras. Entretanto, é nítido que todas as construções lá ainda estão conservadas e poderão ser retomadas à primeira vista. E na questão da ET nós estamos pedindo o memorial descritivo, o diário da obra, para podermos entender em que fase esta obra foi interrompida e por quê. Nós temos um dever moral e um dever cívico para com a cidade em relação a esta obra. Nós vamos apresentar todos os documentos, vamos pedir à Com Engenharia, o diário de obras, se estiver nas mãos do DAI, pediremos ao DAI e também, se chegar algum outro documento à Polícia Civil, porque o inquérito ainda não encerrou-se, nós vamos estar solicitando também, nem que isso leve o restante do nosso mandato, mas com certeza vamos estar apresentando à população aquilo que nós sempre pensamos a respeito. Fiscalizar para que o erário público não seja punido e que obras não sejam descartadas, que é o dinheiro público que vai para o ralo. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização de deficiências ocultas nas placas de atendimento prioritário. A proposta é de autoria dos vereadores José Roberto Segala, Pastor Bira e Pastor Edson Miguel, que falou conosco sobre os objetivos desta propositura. Trazer uma maior conscientização para todas as pessoas de que o autista ou pessoas com doenças invisíveis, elas existem e está um número crescente dentro do nosso município e estão enfrentando várias dificuldades, porque, por exemplo, nós já temos aqui também uma lei aprovada na nossa autoria sobre o cordão girassol. Ótimo, em alguns estabelecimentos eles conseguem o atendimento prioritário, mas, por exemplo, quando vão em uma unidade básica, numa UPA, tem familiares, mães que já chegou ao ponto de dizer para mim que não foi atendida com prioridade. No ônibus, eu acompanho mães que o autista entra com ela no ônibus
e não é ninguém dá o local preferencial. Por quê? Porque as pessoas ainda não entendem o significado desse cordão girassol, ainda que esteja com a carteirinha. Então, a finalidade é levar essa conscientização ao poder público, levar essa conscientização à população, ao cidadão, para que possa entender e compreender, compreender que essas pessoas precisam de um cuidado, de uma atenção especial e que também são muito inteligentes e valorosos. Apesar de ter votado favorável à proposta, a vereadora Estela Almagro diz que temas de grande alcance social como este precisam ser debatidos com mais profundidade como política pública. Eu tenho sempre um cuidado de, ao aprovar projetos de lei que, ainda que traga diretrizes básicas, não é? Elementares de questões sociais importantes, como é a questão da inclusão da pessoa com deficiência, nós precisamos fazer um debate de política pública. Então, assim, ao dizer sim, a gente tem que trazer esses alertas, porque dar-se o valor necessário e garantir-se a inclusão em placas das pessoas com deficiências ocultas é tão básico e tão trivial que o próprio governo já deveria ter regulamentado isso de per si, né? Ele próprio, todas as gestões. Agora, o assunto pessoa com deficiência em Bauru é delicadíssimo, do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista do direito, de uma série de pontos de vista. Haja vista aí a luta de pessoas batalhadoras sempre à frente do Conselho da Pessoa com Deficiência, como a Ariane Sá, por exemplo, que trabalhou aí, né, durante muito tempo essa pauta, mas que ainda patina nessas diretrizes em estabelecimento de políticas mais específicas. Por quê? Porque os governos têm essa dificuldade da escuta social. Então, a educação em Bauru, por exemplo, a educação especial, hoje está doente, está sofrível. Já o projeto de lei de autoria da prefeita Sueli Rosim, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2025, saiu da pauta após a vereadora Estela Almagro, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, ter pedido prazo para emitir seu parecer. Ela explica o motivo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não é apenas um bloco protocolar que a gente tem que, né, carimbar e votar. Ela traz algumas orientações e algumas perspectivas jurídicas, inclusive, cujos apontamentos merecem uma atenção maior por parte dos vereadores, principalmente os da Comissão de Justiça e de Economia. E é como membro da Comissão de Justiça que nós pedimos algumas informações, porque apontamentos foram feitos pela doutora Marisa, não é, da Procuradoria Consultiva, e nós entendemos no contexto que não se vislumbrou contemplar os apontamentos. As informações acabaram de chegar, então nós vamos agora analisar as informações que chegaram para ver se contempla as dúvidas levantadas, para só então liberar a tramitação do projeto da LDO. Temos que ter esse cuidado, que todo final de mandato, a lei de diretrizes orçamentárias acaba sendo preparada obrigatoriamente por quem está no mandato cessante, para quem irá adentrar a gestão para, no primeiro ano, ter sim que receber pronto um orçamento que não pôde fazer parte na confecção, nas diretrizes, enfim. Então, nós temos que ser meticulosos, cuidadosos, atenciosos, sem nenhum atropelo. E lá vamos nós para mais um judiciamento da política, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a norma aprovada de forma unânime na Câmara de Bauru, que aumentou o valor do vale-compras dos servidores municipais para R$ 1.412. A decisão atendeu ao pedido do governo Sueli Rosim. Dessa maneira, volta a ser válido o valor do benefício em R$ 1.100. O presidente da Câmara, Juninho Rodrigues, acionou a consultoria jurídica da Casa de Leis para defender a manutenção do valor aprovado pelos vereadores e foi inclusive assinado pelo presidente da Câmara, uma vez que a prefeita havia defendido o veto desse aumento. E outra história que segue aí, né, no nosso cenário político e policial em Bauru é o caso do hacker de Araçatuba, o Patrick César Brito. A Corregedoria da Polícia Civil de Araçatuba pediu o arquivamento do inquérito sobre suposta participação do policial civil Felipe Garcia Pimenta, que é meio-irmão do cunhado da prefeita Sueli Rosim, o Valmir Henrique Vitorelli, na contratação do hacker aí para monitorar a vereadora Estela Almagro e o jornalista Nelson Itaberá. Para a Corregedoria, não houve participação do policial civil após a averiguação das mensagens do seu celular.
Porém, de acordo com a defesa do hacker Patrick, a extração das mensagens feita pela corregedoria foi realizada sem recuperar mensagens apagadas. A Justiça ainda não validou o arquivamento, mas o Ministério Público concordou em realizá-lo. O presidente da SEI, que investiga o caso na Câmara de Bauru, José Roberto Segala, defende a manutenção da apuração e este deve ser um dos principais assuntos da reunião da SEI, que acontece na tarde desta terça-feira, a partir das 14h30 da tarde. Já na manhã de hoje, outras duas importantes reuniões aconteceram na Câmara Municipal. Quem traz mais detalhes é o jornalista José Eduardo Amantini. Olá para você que acompanha a Diário do Brasil TV Prever. Na manhã dessa terça-feira, nós estamos aqui na Câmara Municipal acompanhando simultaneamente dois encontros. Uma audiência pública no plenário principal da Câmara, chamado aí pela vereadora Chiara Ranieri, que discute a viabilidade e a implantação do cartão educação. Isso mesmo, a proposta pretende aí fazer com que a Prefeitura apresente um projeto de lei, encaminhe para a Câmara Municipal, transformando aí um crédito para as famílias dos alunos da rede municipal de ensino, também para fortalecer o comércio local. A proposta, inclusive, estabelece isso, que os recursos sejam adquiridos, os materiais escolares, no comércio de Bauru e não mais por meio de licitações, onde muitas vezes empresas de outras partes do país sejam vencedoras. Inclusive, foram apresentados aqui exemplos já, como os de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e também da própria capital de São Paulo. A outra reunião que nós estamos acompanhando foi chamada aí pela vereadora Estela Almagro, que discute o projeto de lei do Executivo que trata da concessão do recinto Melo Moraes. Um grande debate aí com a presença de vários secretários municipais e, obviamente, para entender melhor a proposta do Executivo que já deu a entrada aqui na Câmara Municipal. Mais detalhes nas próximas edições da nossa Diário do Brasil TV Prevê. José Eduardo Amantini, da Câmara de Bauru. E agora a gente fala de meio ambiente, porque um levantamento da rede MAP Biomas apontou que quase 1/4 de todo o território brasileiro passou por algum cenário de incêndio nos últimos 40 anos. De 1985 a 2023, 199 milhões de hectares, equivalentes a 23% do território nacional, pegou fogo. Dessa área, quase 70% era de vegetação nativa e 31% apresentava atividade humana, em especial a atividade agrícola. Os biomas que mais concentram áreas queimadas são a Amazônia e o nosso Cerrado, o bioma que teve quase metade de seu território vitimado por incêndios. A situação do Cerrado tem sido pior na região conhecida como Mato Piba, que abrange parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ainda assim, aqui no estado de São Paulo, a Defesa Civil alerta para o alto risco de incêndio, devido ao período atual de estiagem, com destaque para a região central e a região oeste do estado de São Paulo. Agora vamos conferir como fica o tempo para esta terça-feira. Uma massa de ar seco continua inibindo a formação de chuva e o tempo segue estável em Bauru e nas cidades da região nesta terça-feira. O céu é limpo com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar varia de 20% a 30%. Devido aos baixos índices de umidade, principalmente no período da tarde, é recomendado beber mais água. Já as temperaturas mínimas seguem amenas entre a noite ao início da manhã e as máximas continuam estáveis durante a tarde. Em Bauru, a mínima atingiu 15 graus e a máxima prevista é 30 graus. Segundo a meteorologia do IPMET Unesp, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com o céu limpo, tempo seco e sem previsão de chuva. Rápido intervalo por aqui e na volta tem uma matéria especial sobre o Dia da Imigração Japonesa no Brasil, celebrado hoje. Vamos conhecer o tradicional clube Nippo brasileiro. Não saia daí, a gente volta já. De volta com o seu Diário do Brasil, e a organização do 9º Arraiá Aéreo, realizado no fim de semana passado em Bauru,
divulgou os números finais de arrecadação do evento. Ao todo foram levantadas 45 toneladas de alimentos, 1.000 quilos de ração e 10 mil artigos entre agasalhos, cobertores e itens de higiene. Os alimentos e rações foram destinados a entidades assistenciais locais, enquanto os demais artigos foram encaminhados para o Rio Grande do Sul, em apoio às vítimas das enchentes no estado. O Jardim Botânico Municipal de Bauru recebeu o certificado internacional que reconhece seu trabalho na conservação de plantas, pesquisa, educação ambiental e sustentabilidade. E o Jardim Botânico de Bauru recebe uma importante certificação neste mês de junho. Para mais informações, vamos conversar com o diretor aqui do Jardim Botânico, o Luiz Carlos de Almeida, para que ele traga essas informações. O que é esse certificado e qual a sua importância aqui para o Jardim Botânico? Bom, esse certificado é um certificado internacional que a gente recebeu de uma rede internacional de jardins botânicos, né? O BGCI, que é o Botanics Garden International. Esse certificado, na verdade, a gente teve que obedecer uma série de protocolos e exigências, né? Através das estruturas que nós mantemos para as nossas coleções de plantas vivas, o viveiro de produção de mudas e todas as políticas que envolvem isso, né? Desde política de coleções, políticas relacionadas à manutenção do jardim botânico, suas regras, né? Uma série de comprovações que nós tivemos que fazer para poder obter essa importante certificação. Bom, ela é importante porque coloca o Jardim Botânico num cenário mundial agora, não só num cenário nacional, como nós éramos conhecidos, mas traz também muita responsabilidade de agora a gente manter, né, todas essas políticas e protocolos que nós enviamos para eles. Quantas plantas tem aqui no local? Bom, o Jardim Botânico possui no seu acervo 2.225 plantas, distribuídas em 408 espécies, sendo delas 18 ameaçadas de extinção. E como que este certificado impacta a visibilidade, né, das parcerias do Jardim Botânico? Bom, como eu mencionei, quando você recebe uma certificação e você comprova essas políticas, essa maneira de a gente administrar as nossas coleções, isso traz um impacto da responsabilidade que você tem agora de manter esse nível de trabalho, né, e continuar melhorando cada vez mais nas suas políticas e no engajamento da conservação de plantas regionais, que é a nossa missão principal. Com isso, a responsabilidade aumenta. E quais são os planos futuros aí para manter também toda essa responsabilidade e esse ganho para a cidade? Bom, como futuro, as nossas metas são de melhorar a qualidade das nossas coleções, né, ampliar essa representatividade regional, continuar atuando em dois projetos de conservação que a gente tem, que são muito importantes para nós e que são projetos de longo prazo, que está relacionado com a coleta de semente, produção de mudas ameaçadas de extinção, e recolocá-las na natureza novamente, né? E para quem quer visitar o local, o espaço é gratuito. Como faz? Precisa de agendamento? O Jardim Botânico funciona de terça a domingo, das 8 às 16 horas. O agendamento só é necessário para grupos organizados, seja de escolas ou outras instituições que queiram receber um monitoramento. Para isso é só mandar um e-mail para o jbbauru@gmail.com e fazer seu agendamento. E você conferiu na noite dessa segunda-feira, aqui na Diário do Brasil TV, a vitória do Operário Ferroviário por 1-0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá. O gol foi de Marco Antônio, chutando de longe, rasteiro, né, aproveitando o gramado molhado. Um gol que garantiu a 6ª vitória do clube de Ponta Grossa e o colocou na vice-liderança provisória da Série B. E hoje tem mais Série B na Diário do Brasil TV, em parceria com a TV Brasil. Direto de Novo Horizonte, tem Grêmio Novo Horizontino recebendo o Amazonas, a partir das 9 horas da noite. Hoje, 18 de junho, é celebrado o Dia da Imigração Japonesa no Brasil. E o Leonardo Colombo foi até um tradicional clube da cidade para entender por que Bauru e Japão estão mais conectados do que você imagina. Vamos conferir.
1908, o navio Kassato Maru desembarcou em Santos, no litoral do estado. Esse acontecimento acabou dando início à maior imigração japonesa da história do Brasil. Atualmente, quase 2 milhões de descendentes celebram os 116 anos de história e reflexões desta rica conexão entre o Brasil e o Japão. Em Bauru, essa relação entre os dois países começou um pouco depois, com a fundação do Clube Nipo Brasileiro. A Tereza conta que a viagem até ao nosso país teve interesses econômicos e sociais. E o pessoal veio para trabalhar na parte da agricultura. Mas quando acabava o contrato da fazenda, muitas famílias preferiam vir para a parte urbana para poder dar educação para os filhos, né? E com isso foi formando uma comunidade urbana, né, que tinha como meta, né, ter a parte econômica na parte urbana, né? Alguns tinham ainda sítio, mas a maioria foi montando, né? Aqui no Bauru, no caso, montaram muitos restaurantes, bares, hotéis, né? E outras coisas também, mas os principais era realmente parte de alimentação. Motivados por um desejo de preservar as suas raízes e a identidade, esses imigrantes que se instalaram em Bauru deram vida ao Clube Nipo Brasileiro da cidade. A Tereza conta de que forma essas reuniões e esses encontros eram e continuam sendo feitos pelo clube. A comunidade Nikkei, ela se reúne em coletivo, né? Seja para comemorar o Ano Novo, seja para fazer um evento esportivo ou cultural, ele prefere fazer sempre no coletivo, porque isso é uma cultura que vem do país dele, né? Que as pequenas comunidades sempre se reuniam num lugar para fazer eventos de comemoração da colheita, né? Agradecer, né? A parte religiosa sempre em conjunto. Então esse conjunto é o que eles trouxeram, né? Então formou-se o clube justamente por isso. O Luciano atua na presidência do clube e enxerga de forma positiva essa mistura entre as duas culturas. Como que você vê a atual integração entre Brasil e Japão aqui em Bauru? Eu vejo que mais que necessário, é algo que já permeia muitos anos, né? São 116 anos de imigração e o brasileiro está totalmente adaptado com o público japonês e vice-versa, né? Nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos estão muito adaptados aqui. E eu vejo que é uma riqueza muito grande essa miscigenação de pessoas, de raças. É fantástico. E de acordo com ele, manter as atividades vivas 116 anos depois da abertura do clube em Bauru é um verdadeiro desafio. Esse é o grande desafio, né? Assim como toda associação, como todo clube, é manter essas tradições todas vivas. Então, nosso grande desafio é manter nossas reuniões. Essas reuniões são de terça, de quarta, durante a semana, final de semana. É manter através de culinária, de dança, sobre a literatura japonesa, sobre o esporte japonês, né? O kendo, os tambores, o taiko. Então, esse é o nosso grande desafio, é manter tudo isso vivo, a língua japonesa e aberto à comunidade também, para quem quiser conhecer o nosso clube aqui, conhecer as dependências do clube. Lembrando que o nosso clube está aberto à sociedade, embora seja um clube fechado, mas ele está aberto a toda a sociedade. Ficou interessado e quer conhecer de perto um pouco mais da cultura japonesa? O Clube Nipo Brasileiro fica na rua Monsenhor Claro, 951. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 14 32 23 28 45. E acabou essa edição do Diário do Brasil. Continue ligado na nossa programação e acesse nossas redes sociais. A Camila Fernandes vem com mais informações em nosso Diário da Noite. Obrigado, pela sua companhia e uma ótima terça-feira. Até amanhã.